Há uma pergunta que talvez ninguém tenha feito a você hoje. Como está o seu coração? E como você está? E talvez você dê aquela resposta que às vezes se dá por educação. Está tudo bem. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe qual é a resposta exata que você daria a Ele. Talvez você esteja cansado de lutar contra o mesmo problema, contra as mesmas dificuldades, de esperar por uma resposta, de uma mudança, cansado de sorrir enquanto por dentro você está se desmoronando. Quem olha para você vê uma pessoa forte, mas Deus, Ele vê o seu interior. Ele vê as lágrimas que caíram em silêncio, as orações feitas de madrugada e os pensamentos que você nunca teve coragem de contar para ninguém. E é justamente aí que ele se aproxima. Salmos 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Existe algo extraordinário neste versículo. Ele não diz que Deus apenas observa quem está sofrendo e deixa por isso. Ele diz que o Senhor está perto. Você pode sentir o Senhor perto de você agora? Ele está perto de você agora. Quando passamos por momentos difíceis, é comum pensarmos que Deus se afastou. As circunstâncias gritam tão alto que quase não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quanto maior a dor, mais perto Deus deseja estar. Jesus nunca evitou pessoas feridas. Ele tocou leprosos quando todos se afastaram, sentou-se à mesa com rejeitados, perdoou quem era condenado, chorou com quem chorava e continua fazendo isso nos dias de hoje. Talvez você esteja ouvindo essa devocional porque Deus quis lembrar uma única verdade para você. Você não está sozinho. Deus está contigo. Talvez ninguém saiba da batalha que você enfrenta. Talvez sua família nem imagine o peso que existe dentro de você. Talvez você até tenha pensado: será que vale a pena continuar? Se esse pensamento já passou pela sua mente, quero que você ouça com atenção. Esse pensamento, ele não provém de Deus. O Senhor nunca planta desesperança no coração dos seus filhos. Ele planta esperança, vida, recomeço. Lembre-se de Pedro. Na noite em que negou Jesus 3 vezes, ele acreditava que sua história havia terminado. A culpa era esmagadora. O fracasso parecia definitivo, mas Jesus não foi atrás do erro de Pedro. Ele foi atrás de quem? De Pedro. Depois da ressurreição, Cristo o encontrou novamente, preparou uma refeição e restaurou o seu coração. Você deseja que o Senhor restaure o seu coração? Ele não corre para nos acusar. Ele vem para nos restaurar, para nos curar. Talvez você esteja carregando culpas antigas, palavras que disse, escolhas que você fez, oportunidades que perdeu, pecados dos quais se arrepende profundamente. Você pode até não conseguir mudar o passado, mas Deus pode transformar o seu hoje, o seu futuro. A cruz nunca foi sobre pessoas perfeitas, foi sobre pessoas perdoadas. Enquanto o inimigo lembra constantemente quem você foi lá no passado, Deus, ele lembra quem você pode se tornar pela graça de Jesus Cristo. Não permita que um capítulo difícil faça você fechar o livro da sua história. Deus ainda está escrevendo. A página de hoje não determina o fim. Há milagres que começam justamente quando pensamos que tudo acabou. Há portas que Deus abre depois que todas as portas humanas se fecharam.
Há forças que só descobrimos quando percebemos que as nossas terminaram. Talvez seja por isso que você chegou até aqui. Não por acaso, mas porque Deus queria falar diretamente ao seu coração. Ouça a voz de Deus. Se você sente que sua fé está pequena, ofereça essa pequena fé a Deus. Se a sua oração parece fraca, faça essa oração mesmo assim. Se suas lágrimas são tudo o que você consegue entregar, entregue-as. A Bíblia nunca diz que Deus despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, é muitas vezes sobre um coração quebrantado que ele constrói uma fé inabalável. E talvez daqui a algum tempo você conte para alguém: eu achei que Deus estava em silêncio, mas olhando para trás, eu percebi que ele estava me carregando em seus braços. Creia nisso, confie nele. Vamos orar? Pai querido, hoje não quero usar palavras bonitas. Eu quero abrir meu coração diante de ti. O Senhor conhece as minhas lutas, os meus medos, minhas decepções e as lágrimas que ninguém nunca viu. Existem dias em que me sinto sem forças, dias em que minha fé parece pequena, dias em que eu penso em desistir, mas hoje eu escolho acreditar que tua graça continua sendo suficiente para mim. Segura na minha mão, Senhor, quando eu não conseguir caminhar. Levanta-me quando eu cair. Silencia as vozes que dizem que não há mais esperança. Lembra-me de que sou teu filho amado, tua filha amada, perdoado e nunca abandonado. Que a cruz de Cristo seja sempre maior do que minhas culpas, meus medos e minhas limitações. Obrigado, Senhor, porque nunca desistiu de mim. Em nome de Jesus. Amém. Escolha um lugar tranquilo, coloque uma música de adoração ou simplesmente permaneça em silêncio. E durante um tempinho, não peça absolutamente nada para Deus. Só sinta a sua presença. Apenas permita que Ele cuide do seu coração. Se as lágrimas vierem, não as segure. Às vezes Deus quer falar no silêncio. E faça uma reflexão. Qual peso você continua carregando que Jesus já convidou você a entregar aos pés da cruz? Declare com fé: hoje eu declaro que minha história não termina na dor. Jesus está comigo. Ele restaura o meu coração, fortalece a minha fé e escreve um futuro cheio de esperança. Eu não desistirei, porque Deus nunca desistiu de mim. Escreva aqui nos comentários: Deus nunca desiste e nunca desistiu de mim. Creia aí nisso, crave isso no seu coração. Que o Senhor abençoe o seu dia.